Paz, graça e bem. Todos me ouvem bem? Amém? Amém, gente. Nós estamos então na terceira mensagem da série O Guia Prático da Vida Cristã, onde nós estamos basicamente refletindo sobre os capítulos e versículos do livro de Tiago, onde Tiago nos convida a exercitarmos uma fé viva, e é sobre isso que nós iremos falar hoje. Na semana passada, nós falamos a respeito das provações, e essa mensagem dentro do cronograma da série era para ser uma mensagem, só que eu fui incomodado para tratar dos frutos das provações em uma mensagem só. E é exatamente essa mensagem de hoje. Então, a mensagem que eu vou pregar hoje era para a gente ter falado de uma vez na semana passada. No entanto, existe tanta riqueza nessa seção da mensagem a ser descoberta dentro das Escrituras Sagradas, que eu escolhi trazer para agora. E hoje nós iremos falar justamente sobre isso, guia prático para você colher frutos das provações. O guia prático para você colher os frutos das provações. E eu começo com a seguinte frase: Jesus não apenas nos deu exemplo de perseverança nas provações, mas esse mesmo Jesus que exemplificou para nós, Ele também nos empoderou. Esse mesmo Jesus nos capacitou para enfrentar essas provações através do poder do seu sacrifício, para que eu e você possamos dar muito fruto. Quantos querem frutificar nessa noite? Inclusive através das provações. Essa é uma coisa singularmente cristã. Essa característica de frutificar no meio da provação é algo singularmente cristão. Em nenhuma outra provação, em nenhuma outra religião, melhor dizendo, você faz um proveito tão grande de provações como na fé cristã. E é exatamente sobre isso que nós iremos falar hoje. Então abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1, e nós iremos ler o mesmo texto da semana passada, do verso 1 até o verso 4. Do verso 1 até o verso 4. Tiago capítulo 1, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Então, semana passada a gente viu que o apóstolo Tiago mandou um WhatsApp para todos os crentes dessa igreja. Quantos receberam um WhatsApp semana passada do apóstolo Tiago? E ele estava dizendo assim: olha, não desanima. Para você que está desanimado, não desanima. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a fé de vocês é provada, a perseverança encontra uma oportunidade de crescer. E é necessário que a perseverança cresça, pois quando a perseverança estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Mais uma vez, essa série, o Guia Prático da Vida Cristã, é um manual de como você vai estabelecer os tijolos do reino de Deus. E todos nós temos um tijolinho para construir o reino de Deus, até que esse reino se manifeste de forma plena. Então o que nós queremos? Nós queremos chegar para as pessoas que estão lá fora e dizer: Cristo de fato é Senhor. Olha como eu obedeço o que Cristo diz, e olha como eu colho as bênçãos da obediência. Nós queremos mostrar e advogar pela superioridade do estilo de vida cristão, do estilo de vida enraizado nas Escrituras Sagradas. E nós queremos dizer: se Cristo é Senhor, de fato nós devemos obedecer o que Ele diz. E hoje nós iremos olhar nas Escrituras o que elas nos dizem sobre como colher frutos no meio da provação. Essa passagem que nós temos, e o primeiro fruto da provação é a alegria. A alegria. Veja comigo o versículo 3. Pois vocês sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando ela estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. No entanto, isso só vem depois do versículo 2, onde ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria quando passarem por muitas provações. O que isso quer dizer na prática?
Tudo que Deus faz, irmãos, Ele faz com um motivo. O nosso Deus é um Deus providente. O que é a providência segundo a teologia? A providência é quando a soberania de Deus e o seu poder se encontram com o propósito. E aqui eu não gosto dessa palavra propósito do jeito que ela é usada muitas vezes por aí. Quando um coach pregador chega para você e diz assim: quem não segura o processo não pode viver o propósito. Quantos já ouviram essa palavra de coaching, né? Isso não quer dizer absolutamente nada. No entanto, Tiago quer nos dizer algo. Tudo que Deus faz é por um motivo providente, quando a sua soberania se encontra com um propósito. Qual é esse propósito? O seu bem. Louvado seja o nome do Senhor. E a sua glória, não a sua glória, a glória dele. E aqui o Senhor menciona os 4 frutos da aprovação. E o primeiro fruto é a alegria. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Muitas vezes nós adotamos um pensamento estoico, ou um pensamento de que Jó, no caso, como o maior exemplo de perseverança e de buscar alegria no meio da provação, muitas vezes nós somos enganados. E nós pensamos que nós devemos ter uma paciência estoica, e dizemos assim: olha, o que não pode ser curado deve ser suportado. Mas Deus diz que aquilo que não pode ser curado deve ser desfrutado. Em outras palavras, sabe o que isso quer dizer na prática? Comece a se alegrar no Senhor, no meio da prova, pois Ele está testando a nossa fidelidade. Deus está testando a nossa fidelidade. E isso aqui é a sabedoria de Deus para a tua vida. As tentações, quando vividas de maneira correta, e as provações, quando vividas de maneira correta, elas são apenas o anúncio de uma grande bênção. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? As tentações e provações, quando vividas de forma correta, são um prenúncio, um anúncio antecipado de uma grande bênção. Deus está querendo nos dizer que nós temos uma prova para passar, para que Ele possa confiar a nós bênçãos espirituais distintas. Por isso que Ele diz: que maravilha quando vocês passarem por diversas provações. Você pode pensar que isso não faz o menor sentido, mas nós vamos seguir em frente na exposição desses versículos para entender o que Deus está dizendo quando Ele diz que nós devemos nos alegrar quando passarmos por diversas provações. Então lembre-se, o primeiro fruto é a alegria. Quando passamos por provações, na perspectiva divina, na perspectiva providente de Deus, nós devemos nos alegrar. Por quê? Então vamos lá, quais são os frutos da provação? Em primeiro lugar, a alegria. Por que alegria? Porque ela causa perseverança. Esse é o segundo fruto da aprovação, a perseverança. Essa perseverança, a perseverança bíblica, a perseverança que nós vemos no caso de Jó, a perseverança que nós vemos no caso de Davi, quando perseguido pelos seus inimigos, a perseverança quando nós vemos o caso de Daniel, debaixo de opressão maligna, a perseverança de José, debaixo de uma grande prova de mais de 10 anos, a perseverança de Jesus ao passar pelo Getsemane e depois passar pela cruz. Essa perseverança, ela só acontece, como todos esses casos que eu acabei de falar, debaixo de provação. Leia o versículo 3 junto comigo. Pois nós sabemos que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Lembre-se que no versículo 2 ele já disse: olha, tenham alegria no meio da provação. Por quê? Versículo 3: porque quando a fé de vocês é provada, vocês devem se alegrar, porque quando a fé de vocês é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Essa palavra perseverança é a palavra grega hipomone. Hipomone, que significa aguentar firme, suportar, ser constante. Não é aquele tipo de paciência que você, irmã, pede para Deus: Deus, me ajuda a suportar o meu marido, porque ele não consegue estender a toalha molhada. Não é esse tipo de perseverança que Tiago está falando. Tiago está falando de algo muito mais forte do que isso. Ele está falando a respeito de uma capacidade de segurar firme no meio a uma situação tensa. E muitas vezes uma situação tensa que se prolonga durante muito tempo. Esse é o tipo de perseverança que Deus quer gerar dentro de nós.
E não significa simplesmente manter a calma em uma situação tensa, mas sim a capacidade de aguentar firme no meio dessa provação e no meio dessa situação tensa, mesmo que ela não vá embora tão rápido. Quantos estão no deserto de mais de 5 anos aqui? Quantos? Ninguém, só uma pessoa? Quantos estão no deserto de mais de 5 anos aqui? Quantos estão no deserto de mais de 2 anos aqui? Quantos estão orando por uma causa? Quantos estão batalhando com Deus por um milagre? Essa é a palavra de perseverança, hipomoné, que significa suportar, ser constante. Preste atenção nessa palavra, ser constante. A prova que Deus ordena pela qual passemos produz constância, produz resistência. O Salmo 88 é o salmo mais triste da Bíblia. Foi composto por um cara chamado Emã. Ele era israelita, do clã de Coate, da tribo de Levi. Ele era um sacerdote levita. E o Salmo 88 é considerado o salmo mais triste da Bíblia. Ele acaba com a seguinte palavra: trevas. E ao longo do salmo não existe nenhum tipo de esperança. E simplesmente Emã vai dizer: Deus, as trevas são um amigo melhor do que tu. Mas como é que eu sei que Emã não estava falando a verdade? Porque Emã, muito embora se sentisse como se estivesse nas trevas, foi um autor inspirado por Deus para escrever um salmo que está na nossa Bíblia. Então esse homem, muito embora sentindo que estivesse debaixo das trevas, ele suportou aquela situação. E Deus o usou poderosamente para nos abençoar, inclusive. Esse é o tipo de perseverança que Deus quer produzir em nós. Emã achava que estava em trevas, mas Jesus de fato passou pelas trevas para que Ele pudesse nos dar a luz. Então Deus quer gerar em nós a perseverança. Você pode dizer assim: pastor, eu não oro como eu deveria. Pastor, eu não dou testemunho como eu deveria. Eu ainda não sou santo como eu queria ser santo. Então Deus vai te mandar para uma escola. Que escola é essa? A escola da perseverança por meio da provação. Quantos querem se matricular nessa escola? Ninguém, né? Só 2 pessoas aqui. Ninguém quer passar por provação, né, irmãos? Mas eu quero te dizer que se você não passar pela provação, você não gradua e você não amadurece. Deus vai te mandar para a escola. E sabe o que Ele vai fazer nessa escola? Ele vai dar algumas provas para você fazer. E a razão pela qual essas coisas vêm sobre nós é para que nós deixemos de ser inconstantes. Deus quer que através da provação nós desenvolvamos perseverança, e isso significa ser constante na fé. Eu pergunto para você nessa noite: existe alguma coisa mais desanimadora do que um crente inconstante? Você conhece algum crente inconstante? Você conhece um crente que nesse domingo ele está bem e no domingo que vem ele está mal? Você conhece algum crente que o cristianismo dele nunca avança, mas é um cristianismo tão somente de manutenção? Ele vive expulsando o demônio de dentro dele mesmo. Ele nunca assume nenhuma responsabilidade dentro do reino de Deus. Ele nunca constrói nada. Sabe por quê? Porque essa pessoa ainda não graduou na escola de provação de Deus. E Deus nada confiará para essa pessoa, porque ela não está pronta para receber nada de Deus. Quantos entendem? Digam amém. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está pronto? Pergunta para ela: você já graduou? Deus quer que nós resistamos. Resista! Resista! No meio da pressão, a gente tem uma música aqui, né? Clamar ao Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Deus ouvirá quando a Ele eu clamar. Mesmo sob pressão, Deus não me abandonará. Deus ouvirá quando a Ele eu clamar. A gente pode cantar essa música, né, hoje, depois da mensagem, né? Porque fala justamente sobre isso. Deus quer que nós perseveremos. Deus quer que nós resistamos no meio da pressão. Esse é um fruto da prova. Pessoas inconstantes não colheram ainda esse fruto. Eu não quero que você seja inconstante. Deus não quer que você seja inconstante. E sabe como é que você consegue constância? É debaixo da pressão. Essa pressão que nos mantém humilhados, próximos de Deus. Em outras palavras, eu pergunto para você nessa noite: quais são as épocas que você mais busca a Deus? É na bonança ou é na dificuldade? Quando é que você mais ora? Quando é que você mais jejua? Quando é que você faz propósito com Deus?
Quando é que você deixa de comer? Porque uma palavra de Deus é mais importante do que comida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer fazer de nós perseverantes, constantes, que não tenhamos uma fé dúbia, mas que saibamos que Ele é conosco, inclusive no meio da prova. Louvado seja o seu santo nome. Olha essa imagem. É um relógio de pêndulo. Na casa dos avós de vocês provavelmente tinha um. Existe essa história de um homem que tinha um relógio de pêndulo, e ele sentia pena desse relógio, porque tinha esse peso aqui embaixo, puxando o pêndulo do relógio. Isso aqui é uma história fictícia, tá, irmãos? E aí o homem disse para o relógio: ó relógio, você carrega esse peso por tanto tempo, eu vou tirar esse peso para você descansar. E ele foi lá e tirou o peso do relógio. E aí o relógio chegou para ele e disse o seguinte: por que você fez isso? É exatamente esse peso que me mantém funcionando. Quantos entendem o que eu acabei de falar aqui? Amém? É isso. As provações e os testes da vida são para a sua constância, são para a sua resistência, são para fazer você funcionando, são para fazer você continuar confiando, são para fazer você continuar orando, são para você fazer para fazer você continuar dependendo, humilhado na presença de Deus. É isso que Deus quer. Então, vamos lá. Quais são os frutos da provação? Em primeiro lugar, a alegria. Em segundo lugar, a perseverança. E por que Deus quer que nós sejamos perseverantes? Por causa do terceiro fruto, chamado maturidade. Você conhece um crente imaturo? Você conhece crente imaturo? Será que você é um crente imaturo? Veja o versículo 4. É necessário que a perseverança cresça, pois quando ela estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros. Isso significa, queridos, que as dificuldades que nós enfrentamos são essenciais para nos tornar espiritualmente maduros. A palavra maduros no grego é a palavra teleios. A palavra teleios. A palavra teleios é a palavra completo, a palavra perfeito. Em outras palavras, a pessoa madura é a pessoa completa, é a pessoa perfeita. Isso não significa ausência de pecado. Vou te dar um exemplo do que eu quero falar. Quando nós olhamos uma rosa muito bonita, nós não dizemos que aquela rosa é sem pecados. Ou dizemos: olha essa rosa, olha como ela não tem pecado, que coisa bonita. Não. Mas mesmo essa rosa não tendo pecados, essa rosa ela é tão bonita que nós a consideramos perfeita. É exatamente esse o sentido que Tiago quer nos dizer. Deus quer, através da perseverança, nos tornar pessoas perfeitas. Isso não quer dizer que nós não teremos mais pecado deste lado do céu. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que Deus está nos moldando de tal maneira que nós seremos teleios, que nós seremos impecáveis, maduros e fortes na fé. Agora eu pergunto para vocês: existe uma forma de nós alcançarmos maturidade e força nas musculaturas da nossa fé sem provação? Nada na sua vida você consegue sem esforço. E na semana passada eu falei que o maior sonho do brasileiro é qual, gente? Qual é o maior sonho do brasileiro? Ganhar na loteria, né? Porque o brasileiro quer vida boa, ele não quer crescimento. Essa é a mentalidade católica, né? As pessoas querem vida boa, elas querem na loteria. Enquanto que países e sociedades protestantes, cristãs, protestantes ou evangélicas são orientadas profundamente pelo trabalho. Nós queremos trabalhar, nós não queremos ganhar na loteria, nós queremos trabalhar, nós queremos construir, nós queremos edificar. Deus quer que nós sejamos maduros e fortes na fé. Até Jesus foi aperfeiçoado, não no sentido de que ele pecou. Jesus jamais pecou, mas Jesus amadureceu através das dificuldades que enfrentou por meio da sua missão. Jesus tinha que ser tentado pelo diabo. Ele tinha, o texto é claro, Jesus tinha que ser tentado pelo diabo, porque isso fazia parte da sua missão de amadurecimento. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite: você tem que passar por isso.
que você está passando nessa noite. Você tem que passar por isso. Você tem que ser tentado pelo diabo. Você tem que ser provado por Deus, para que a sua fé seja refinada como um ouro puro, que resiste ao fogo da prova. Você tem que passar por isso. Você tem que passar por essa provação. Assim como Jesus teve que passar pelo seu aperfeiçoamento, e este se deu por meio da provação. Da mesma forma, Deus usa provações para fortalecer as musculaturas da nossa alma. Esse é um termo que o Hernandes Dias Lopes gosta de usar, e eu gosto muito desse termo que ele usa. Deus quer fortalecer as musculaturas da nossa alma. Fecha aspas. Né? Da mesma forma, Deus quer que nós sejamos teleios. Você olha para o grão de mostarda. O grão de mostarda é o menor dos grãos. E essa é a metáfora do reino de Deus, né? O reino de Deus começa pequeno e ao longo do tempo ele vai crescendo e toma toda a terra. Mas quando Jesus fala do grão de mostarda, o reino de Deus é como o grão de mostarda, ele vai crescendo, se torna a maior das hortaliças. As hortaliças são o teleios do grão de mostarda. Olha essa imagem. Um homem observava uma borboleta certa vez. Essa borboleta estava tentando sair do seu casulo. E aí esse homem teve a brilhante ideia de tentar ajudar essa borboleta, ou ajudar a Deus a fazer com que essa borboleta saísse do seu casulo. Esse homem, pensando que ajudaria, pegou o seu canivete bem afiado e ele cortou ao lado do casulo de seda. A borboleta então caiu de dentro do casulo, bateu as asas fracas alguma vez e depois caiu no chão, morta. Por quê? Porque Deus tinha um plano para aquela borboleta dentro do casulo. Essa é a soberania providente de Deus. É isso que eu estou querendo dizer quando eu digo que você precisa passar por isso. Sabe por quê? Porque a sua visão, ela é míope. Você não enxerga como Deus enxerga. Você não enxerga da forma providente como Deus enxerga. Você não está onde Deus está. Deus está vendo a figura completa, enquanto que você vê apenas pedaços dela. Você precisa passar por isso para que você seja maduro. E é isso que Deus quer, porque não existe coisa mais feia do que um crente imaturo, especialmente quando ele já tem muitos anos de fé. Deus quer que nós sejamos teleios. E aqui eu uso a mesma analogia. Quando nós dizemos: Deus, tira-me desse casulo, Deus responde: não, eu quero que você esteja exatamente aí. Deus não quer que você viva na fraqueza. Deus não quer que você dê ajuda para Ele, fazendo um rasgo no lado do casulo de seda. E você diz: Deus, tira-me disso. E Deus vai dizer: não, você vai ficar nisso, até que você amadureça e cresça e se fortaleça. E Deus não quer que você viva na fraqueza e morra fraco. Ele quer que você seja teleios. A borboleta é o teleios da larva dentro do casulo. E é exatamente isso que essa história nos ensina. Sem resistência não existe crescimento. Sem período de prova não existe o desbotar. E se a borboleta não lutasse para sair do casulo, as suas asas nunca seriam fortes o suficiente para voar. Da mesma forma, se nós evitarmos as provações, nós não seremos fortalecidos. E eu falei para vocês na semana passada que o brasileiro é o povo que mais tem farmácia por quilômetro quadrado. Nós não sabemos lidar com a nossa dor. Nós queremos fugir da dor e por isso tomamos analgésicos, tomamos injeções. É por isso que grande parte de vocês anda com um Dorflex dentro da bolsa, para acudir vocês no meio do dia. Então, quais são os frutos das provações? Até agora nós temos 2: perseverança, alegria em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos a perseverança. A alegria causa perseverança. E por que perseverança? Por causa do terceiro fruto, chamado crescimento.
quarto fruto, melhor dizendo. Nós temos aqui o enriquecimento, melhor dizendo. O enriquecimento. Versículo 4. É necessário que a perseverança cresça, pois quando a perseverança estiver plenamente desenvolvida, vocês serão completos, maduros e completos, sem que nada lhes falte. Quantos de vocês queriam estar assim agora, sem que nada faltasse para você? Quantos de vocês nessa noite queriam estar enriquecidos em tudo? Como diz a versão revista atualizada. A versão revista atualizada diz assim: para que vocês sejam ricos em todas as coisas. Quantos de vocês queriam estar enriquecidos? Deus quer que você pense da seguinte forma: depois de tudo, você tem tudo. É isso que Deus quer que você pense nessa noite. Depois de tudo. E o que é tudo, pastor? Tudo. Todas as lágrimas, todas as afrontas, todas as perseguições, todas as provações, todas as tentações malignas, setas terríveis. Depois de tudo, sem que nada lhes falte. Ou seja, depois de tudo, vocês têm tudo. Depois de tudo, Deus tem um plano. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de tudo, Ele não está trabalhando contra você, mas sim por você. Se alguém chegasse para você, se o pastor Rick chegasse para você nessa noite e dissesse assim: olha gente, quem passar nessa prova de teologia vai ganhar R$1 milhão. Você ia estudar? Você ia estudar para a prova? É só isso, passou. Se você passar, você ganha R$1 milhão. Do meu Pix pro seu, né? Você ia estudar, você ia se sentir motivado, você ia se esforçar. Essa é a razão pela qual nós devemos considerar com grande alegria o passar por diversas provações. Porque quando você passa pelas diversas provações, você fica rico. Você fica rico. Isso aqui é a sabedoria de Deus para a tua vida. Queridos, Deus tem um plano para vocês. As provações não vão te roubar, mas elas vão te dar riqueza. As provações não vão tirar a sua riqueza, mas elas vão te dar riqueza. E a ideia é que você viva uma vida sem insuficiências. Deus quer enriquecer você nessa noite. Deus quer abençoar você nessa noite. Deus quer que através da nuvem escura sobre a sua cabeça, você entenda que quando você graduar, quando você passar essa prova, acima das nuvens escuras e cinzas e carregadas, você vai ver o maior e mais belo pôr do sol que você jamais poderia imaginar. E eu já passei por essa situação. Numa época da minha vida eu viajava constantemente de avião, alguns 9, 10 anos atrás. Todo final de semana eu estava no avião, sexta, sábado, voltava no domingo. E quando você está nesse ritmo de viagem, sempre você vai ter um momento que você vai passar por uma turbulência. Especialmente ali na área do norte, perto de onde minha mãe nasceu, Santarém, Manaus. Aquela área ali é completamente instável, Macapá também, por causa do negócio dos trópicos lá. E era impressionante que muitas vezes nós passávamos pelo nascer do sol dentro de uma turbulência. E quando a gente saía do avião ainda estava tudo escuro. E cheio de chuva e um monte de raio. Tipo isso aqui, né? Vários raios. E aí a gente entrava dentro da turbulência e o piloto fazia o melhor que ele podia para tentar nos acalmar. Mas a gente já estava super estressado, morrendo de sono. E então, quando chegava ali por volta de 5h40, 5h50 da manhã, o sol começava a nascer e nós graduávamos da nuvem turbulenta e cinzenta para o nascer do sol belo e o céu limpo.
E é isso que Deus quer que nós entendamos. Quando nós graduarmos dessa nuvem escura, meus irmãos, nós iremos ver o sol da justiça, como nós nunca vimos. E se você ler Malaquias capítulo 4, ele nos diz: essa é a diferença entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme. Porque sobre eles raiará o sol da justiça, e eles correrão como ovelhas livres no pasto. E é isso que Deus quer que aprendamos. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos fazer graduar. Deus quer que nós vejamos novamente a luz do sol. Agora, nós temos um problema. Qual é o problema? Queridos, Tiago nos desafia a pensarmos diferente de como o mundo pensa, sim ou não? Tiago diz assim: alegrem-se na provação. O mundo diz assim: vai para a farmácia, porque provação se resolve com remédio. A cultura que você vive ensinou você a ver as dificuldades como obstáculos a serem resolvidos a qualquer custo. Ninguém quer passar por uma dificuldade. Ninguém quer pensar: o que eu posso aprender com essa prova? O que eu posso aprender com essa demissão? O que eu posso aprender com essa traição? O que eu posso aprender com essa dificuldade? O que eu posso aprender com essa enfermidade? Nenhum de nós sabe qual é o diagnóstico do nosso próximo check-up. Quando você for fazer o seu próximo exame no hospital, você sabe o que vai vir de lá? Ninguém pensa nesses termos. O mundo nos diz que a felicidade está em evitar o sofrimento, mas a palavra de Deus nos mostra um caminho melhor. Ele diz assim: olha, as provações, Jesus nos diz, Tiago nos diz, o Espírito Santo está dizendo para nós essa noite: as provações não são armadilhas para nos destruir. Louvado seja o nome do Senhor, mas oportunidades para o nosso crescimento. Por que eu e você resistimos a essa ideia? Até quando um servo de Deus está pecando, escondido, e Deus vai lá e expõe ele, nunca é para destruir ele, mas é para restaurá-lo. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Deus a quem nós servimos. Até quando Ele nos expõe para a nossa vergonha, nunca é para nos destruir, mas para nos restaurar, para nos dar uma nova chance de arrependimento. Queridos, nós não estamos fazendo o correto, nós estamos pecando se nós não olhamos da perspectiva de Deus. E nós precisamos nos arrepender e confessar o nosso pecado ao Senhor. Quantos de nós, quantos de vocês estão pecando porque estão desperdiçando uma lágrima, desperdiçando uma dor? Não estão colhendo frutos. Nós estamos presos a uma visão de vida que coloca o conforto acima do caráter. Vou repetir isso aqui porque isso aqui é forte. Sabedoria para a tua vida. Nós estamos tão presos numa visão que coloca o conforto acima do caráter, o prazer acima da perseverança. E essa é a porta do pecado, o prazer acima da perseverança. Imagine se nós lemos Hebreus capítulo 12, quando o escritor dos Hebreus está falando de Moisés. Moisés preferiu não desfrutar dos banquetes da filha do faraó, porque ele vislumbrava uma glória superior. E nós não queremos ver a glória superior muitas vezes, mas nós cedemos aos acenos do pecado. Nós estamos presos numa visão que coloca o conforto acima do caráter. Deus não quer isso para nós. Deus não quer isso para nós. E sabe como é que nós vencemos? Sabe como é que nós vencemos, irmãos? Quantos querem vencer nessa noite? Digam amém. Nós vencemos olhando para a obra substitutiva e poderosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Aleluia. Você vê você vê o pai de João Batista, Zacarias. Você vê Zacarias quando a boca dele é destravada e ele sabe que Jesus vai nascer. Ele diz assim: louvado seja o nome do Senhor, que proveu plena e poderosa salvação através dessa criança. E é exatamente isso que nós devemos olhar, se nós quisermos colher os frutos das provações. Queridos, quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai nos dizer que Jesus é o primeiro fruto de vários outros frutos que vão nascer, e esses frutos somos nós. Através de Jesus,
nós podemos também frutificar e colher os frutos da aprovação. Sabe por quê? Porque Cristo enfrentou a maior das provações que a humanidade jamais conhecerá. Jesus suportou o peso total do pecado, o peso da separação, e Ele fez isso em nosso lugar. Na cruz do Calvário, Jesus tomou sobre Ele os pecados e a justa punição que eu e você mereceríamos, para que através da sua morte e ressurreição, você e eu pudéssemos ser reconciliados com Deus. Sabe o que isso significa na prática? Alô, crente em Jesus! Cristo não apenas nos deu o exemplo de perseverança na provação, mas Ele nos capacitou, empoderou, para nós enfrentarmos essas provações através do seu poder, o poder do seu Espírito, o poder da sua ressurreição, o poder do seu sacrifício. E qual é o objetivo disso? Para que eu e você demos muito fruto. João capítulo 15, versículo 8. Sabe quando é que o nosso Pai é glorificado? Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Aleluia! Em outras palavras, através das provações, Deus quer que nós produzamos muito fruto, porque Deus é glorificado quando eu e você produzimos muito fruto. Em outras palavras, no fim da provação sempre tem a glória de Deus e o nosso bem. Amém, meus irmãos? Jesus quer que você entenda isso nessa noite. Jesus quer que você produza muito fruto. E muitas vezes você só vai conseguir colher esse fruto e produzir esse fruto quando você passar por essas provações. Então, queridos, desenvolva essa horta de frutos. Desenvolva essa colheita bendita de frutos dentro da lógica de Deus. Em primeiro lugar, através da alegria. Tende por motivo de muita alegria sempre que vocês passarem por provações. É por isso que vocês, crentes, vão colocar a música da Cassiane essa semana e vão cantar bem alto. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, né? Grande compositora. É exatamente isso. Ou então a guerra pertence a ti, e aí quando você canta, a sua alma vai absorvendo a verdade de quem Deus é, e você vai sendo renovado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, na casa de Deus. É isso que Deus quer de nós. Meus irmãos, e a gente vai confessar pecado hoje, porque nós precisamos confessar pecado todo dia. E muitas vezes nós não estamos alegres na provação, porque nós estamos dando a voz às mentiras do adversário, de que Deus nos abandonou. Deus não nos abandonou, irmãos. Ele nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, e Ele jamais vai nos deixar. Jesus suportou o que jamais poderíamos suportar, para que hoje nós sejamos livres. Cristo transformou a maior das provações em vitória, meus irmãos. Ele suportou a cruz e venceu a cruz, para que eu e você possamos experimentar as provações com esperança de que o poder que atuou nele para ressuscitá-lo dos mortos também atue em nós no meio da dificuldade para nos fazer renascer. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, galera, alegria, perseverança maturidade e enriquecimento. Esses são os 4 frutos da prova. Para refletir e praticar. Cadê os crentes em Jesus nessa noite? Crentes, vocês foram lembrados hoje dos seus deveres e de como Jesus ajuda vocês a colher os frutos das provações. Em primeiro lugar, queridos, alegrem-se nas provações. Maridos, amem as suas esposas em tempos de conflito. Esposas, suportem com paciência as dificuldades do lar. Filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor. Imorais, deixem de ser imorais. Lascivos, deixem de ser lascivos.
Se a provação pela qual vocês estão passando serve para algo, é para que vocês se alegrem na suficiência que Cristo dá para vocês. Esse é o primeiro ponto. 2, lembrem-se que vocês desenvolverão perseverança quando enfrentarem problemas. Então segurem firme em nome de Jesus. Pais, permaneçam firmes na criação dos seus filhos. Criem-nos na disciplina e admoestação do Senhor, apossando-se das promessas do Evangelho. Esposas, continuem orando pelos cônjuges desviados e incrédulos. Continuem orando pelos filhos perdidos. Continuem orando pelas causas impossíveis, crentes. Perseverem em nome de Jesus. Suporte firme no dia mau, e Deus exaltará você. Aleluia. E por último, lembrem-se que Deus usa as provações para transformar vocês maduros e ricos. Maduros e ricos, sem precisar de absolutamente nada. Deus deseja que através de tudo isso, você e eu cresçamos em fé, sejamos tratados em nosso caráter, e o caráter de muitos de nós precisa ser tratado. E é por isso que eu digo, busquem a maturidade espiritual. Jovens, na luta diária, não desanimem. Adultos, aproveitem cada desafio como uma oportunidade para dar glórias a Deus. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção do nosso Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, seja a glória nessa igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém, amém e amém.